Ele foi um dos maiores padres da história da Igreja e um dos 4 doutores do Ocidente. O Papa São Gregório foi bispo de Roma entre 590 e 604 e não por acaso mereceu o título de Magnus, ou seja, o Grande. Gregório foi verdadeiramente um grande papa e um grande doutor da Igreja. Nascido em Roma, em torno de 540, de uma rica família patrícia, que se distinguia não só pela nobreza do sangue, mas também pelo apego à fé cristã e pelos serviços prestados à sé apostólica. Curiosamente, dessa família procederam 2 papas, Félix III, tataravô de Gregório, e Agapito. Falando da vida de Gregório, ele ingressou na carreira administrativa que havia seguido também seu pai. E em 572 alcançou o topo, convertendo-se em prefeito de Roma. Essa experiência o amadureceu, levando-o a ter uma maior visão da cidade, suas problemáticas e um profundo senso da ordem e da disciplina. Esses ensinamentos seriam extremamente úteis quando ele se tornasse papa, já que sugeriu aos bispos que tomassem como modelo de gestão dos assuntos eclesiásticos a diligência e o respeito das leis próprias dos funcionários civis. Alguns anos depois, atraído pela vida monacal, decidiu retirar-se da política, doando seus bens aos pobres e fazendo da sua vila paterna, no bairro do Célio, um mosteiro dedicado a Santo André. Ou seja, ele havia transformado a casa da família em um mosteiro. Ali dedicou sua oração ao recolhimento, ao estudo da Sagrada Escritura e dos padres da Igreja. O Papa Pelágio II havia nomeado Gregório diácono e o enviou a Constantinopla como seu representante apostólico, onde permaneceu por 6 anos. Além de desempenhar as funções diplomáticas que o pontífice lhe havia confiado, continuou a viver como monge com outros religiosos. Mas o retiro claustral de Gregório não durou muito. Passados alguns anos, foi chamado de novo a Roma pelo Papa, que o nomeou seu secretário. Eram anos muito difíceis, contínuas chuvas, transbordamento dos rios e carestia atingiam muitas áreas da Itália e da própria Roma. No fim, a peste foi deflagrada, que causou numerosas vítimas, entre elas o Papa Pelágio II. O clero, o povo e o Senado foram unânimes em eleger como seu sucessor na sede de Pedro, precisamente ele, Gregório, que tentou resistir, inclusive fugindo, mas tudo foi inútil. Ao final, ele teve de ceder. Era o ano de 590. Já na cátedra de Pedro, Gregório reorganizou a administração pontifícia e cuidou da Cúria Romana, onde tantos eclesiásticos e leigos tinham interesses bem diferentes daqueles espirituais e caritativos. Assim, confiou a sua direção aos monges beneditinos. Ele ainda reviu as atividades eclesiásticas nas várias sedes episcopais, estabelecendo que os bens da Igreja fossem utilizados para a própria subsistência e em prol da obra evangelizadora no mundo. Tais bens deviam ser administrados com absoluta retidão, justiça e misericórdia. O próprio Gregório ofereceu seus próprios bens e testamento à Igreja para ajudar os fiéis. Além de comprar e distribuir trigo, socorreu os necessitados, sustentou os sacerdotes, monges e enclausurados em dificuldade, além de arcar com resgates de prisioneiros, trabalhando também por tréguas e armistícios. Deve-se a ele também as táticas políticas para salvar Roma, esquecida pelos imperadores, e os tratados com os lombardos, para assegurar a paz na Itália Central. Ele estabeleceu também relações de fraternidade com eles e se preocupou com a sua conversão. No fim, organizou missões de evangelização entre os visigodos da Espanha, os francos
e os saxões, além de enviar à Bretanha o prior do convento de Santo André no Célio, Agostinho, que depois se tornou o bispo da Cantuária, além de 40 monges. O Papa Gregório I reformou ainda a celebração da missa, tornando-a mais simples, promoveu o canto litúrgico, que recebeu o nome de gregoriano, e escreveu diversas obras, entre elas 880 cartas e muitas homilias. Uma de suas obras mais famosas é a Magna Moralia in Lope, comentário moral sobre o livro de Jó, onde afirma que o ideal moral consiste em uma harmoniosa integração entre palavra e ação, pensamento e compromisso, oração e dedicação aos próprios deveres. E para demonstrar que a santidade é sempre possível, redigiu o livro intitulado Diálogos, um texto hagiográfico, onde cita exemplos deixados por homens e mulheres, canonizados ou não, acompanhados de reflexões teológicas e místicas, além de ter o seu segundo livro sobre São Bento de Núrcia, muito conhecido. Gregório Magno provavelmente foi o primeiro papa a utilizar o poder temporal da Igreja, sem deixar de lado o aspecto espiritual do seu ofício. No entanto, permaneceu sempre um homem simples, tanto que, nas suas cartas oficiais, se define como servus servorum Dei, ou seja, o servo dos servos de Deus, um apelativo que os pontífices mantiveram no tempo. São Gregório Magno morreu em 12 de março de 604, sendo sepultado na Basílica de São Pedro. E aí, gostaram da história de São Gregório Magno? E gostaram da nova forma de editar o vídeo? Editar os vídeos aqui no canal, que é como vai ficar daqui pra frente? Espero que você tenha gostado. E se você ficou até o final, tem uma curiosidade de São Gregório para você. Você viu durante o vídeo que tem várias fotos, várias imagens em que ele está com uma pomba branca, né? Reza a lenda que enquanto ele estava escrevendo as músicas para o canto gregoriano, essa pomba pousava no ombro dele e meio que cantava as músicas para ele escrever as letras e as melodias. Se você se interessou pela história de São Gregório Magno, eu vou deixar aqui em cima no card uma playlist dos nossos santos doutores. Toda terça-feira a gente tem enquete, resultado na sexta e vídeo na terça seguinte. Tá bom? Obrigado por você ter chegado até aqui. Não esquece de deixar seu like, seu comentário. Se você gostou desse novo jeito de editar os vídeos aqui do canal, se você não gostou, uma sugestão. E não deixa de votar nas enquetes, tá? Você é que escolhe o santo da terça-feira que a gente vai biografar. Tá bom? Obrigado, fica com Deus.